Combate não. Bom, pessoal, então, olha ali. Nós temos hoje, então, começa a apresentação dos livros. Autores do realismo e naturalismo, principalmente. Recapitulando ali os clássicos da literatura brasileira. A importância de nós termos lido, são livros que caem sempre em vestibular, concurso, provas do Enem. Então não adianta vocês se preocuparem nesse estágio de estudo que nós estamos agora, daqui para frente, e querer ler, por exemplo, Sabrina, ou outro romance assim da atualidade. Procurem assim, a ler o que realmente faz importância no histórico de vocês, no conhecimento. E ler, escreve-se bem, fala-se bem, fica atualizado e ajuda no contexto escolar de vocês. Ok? Primeiro, então, a se apresentar. A Bianca. Pode ficar sentado. Se quiser ficar sentado, falei alto, bom tom, que é como... Alto e bom tom. A câmera é interna. Tá, pode começar. Bom, a história a história é Quincas Borba e o autor é Machado de Assis. Bom, o livro foi feito em 2009 na Avenida Gráfica Editora LTDA. A história gira em torno da vida de Pedro Rubião de Alveranga, ex-professor primário que torna-se enfermeiro e discípulo do filósofo Quincas Borba. Quincas Borba morre no Rio, na casa de Brás Cuba. E desde então, Rubião torna-se herdeiro universal do filósofo e sobre a condição de seu cachorro com o nome de Quincas Borba também. Rubião parte para o Rio de Janeiro. Chegando lá, conhece Cristiano de Almeida Palha e Sofia, que lhe dispensava olhares e delicadezas. Sofia era mulher de Palha, mas Rubião se apaixonou por ela. O amor que o Rubião sentia por Sofia era tão grande que ela recusou o amor dele. Não sei o motivo, porque eu não consegui ler direito. Mas, com isso, ela recusou o amor dele, ele sofreu muito. E com isso ele morreu. O Quincas Borba morreu por causa do sofrimento e morreu pela miséria. O falecimento que causou de Quincas Borba foi o mesmo que causou em Rubião, que foi o amor não correspondido, né? Foi o que levou à loucura e à morte. Bem, a filosofia por Quincas Borba representa que não existe morte, existe encontro de duas expansões, ou seja, ou de duas formas. Explicando melhor essa frase. Bem, não existe duas pessoas vencerem a mesma coisa. Ou seja, sempre os mais fortes vencerão. Os fracos, ingênuos, como Rubião, são manipulados e aniquilados por pessoas como Palha e Sofia, que no final da história morrem ricos e vivos. Parte de maior tensão do enredo. Bem, digamos assim, ao vencedor, as batatas. Neste caso, digamos, se tivessem duas tribos famintas indo para um campo de batalha, cheio de batata, uma delas teria que exterminar a outra. Sendo assim, uma delas iria vencer e iriam sobrar. Mas, se eles dividissem a paz, as batatas, o que aconteceria? Não seria o suficientemente, eles morreriam de inanição. Sendo assim, nesse período, a guerra é a destruição, a paz é a esperança. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não levariam ao vencido. E aos hinos, as aclamações. E ao vencedor, as batatas. Bem, uma salva de palmas. Essa frase, aos vencedores das batatas, é uma frase Machado de Assis que ele utiliza no finalzinho do livro, por quê? Onde há rivalidade, sempre vai haver um perdedor. Aquilo que a Ana falou, se houver igualdade, dividir, ambos se satisfazem. Certo? Então essa foi a conexão, é uma metáfora que o autor utilizou. Lembrando que esse livro, Quincas Borbas, vai falar também
de um cachorro que ele tinha, tá? Trata ali de um testamento, de uma herança, e no final há uma grande rivalidade em quem ficará com a herança. Então, entra o lado psicológico do Machado de Assis. Assim como nós vemos em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem leu, por exemplo, ele vai falar póstumas, é após a morte. Então, como que um autor vivo vai falar da sua vida após a morte? Então, é bem difícil. Aí entra todo aquele lado que dá início ao período realista no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí ele vai começar falando que aos vermes que destruirão, que comerão a minha carne apodrecida e assim por diante. Então, é um livro que realmente impacta o ser humano e se pensar em igualdade. Aí, quando você olha pelo lado humano, assim, ó, que um quer ser mais do que o outro, a tua carne, o teu corpo cheira melhor do que o meu, ou você é mais perfumado, naturalmente pode ser, mas após a morte, qual deles? É o mesmo fim. Eu vou feder tanto quanto você, certo? E o ser humano é um dos animais mais fedorento que tem. Nem os abutres comem o corpo humano em decomposição. Para você ver como que nós somos assim, ó. Urubus, né? Urubus se alimenta. Vamos lá, Larissa. Você agora aqui na frente dele. Não, vem. Tá. Tá, o livro que eu li é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ele conta a história, assim, desde o início ele começa a narrar em primeira pessoa. Então, no final do livro, a gente nem sabe se isso chegou mesmo a acontecer com ele ou não. É a história de Bentinho, que tinha o apelido de Dom Casmurro. Casmurro porque ele era uma pessoa muito calada, que ficava no cima dele, e os outros julgavam ele mentido. E Dom para dar o brilho da nobreza para ele. Por isso, o Dom Casmurro. A obra começa uma fazenda, uma chácara criada pelo pai dele, porque ele queria que a família dele aqui. E o pai dele, quando ele nasceu, ele tinha ficado doente, né? E chegou um médico homeopata lá, que o nome era José Dias, tá? Aí ele curou o pai dele, porque ele estava doente, curou o pai dele, e o pai dele pediu para ele ficar lá com eles, morando com eles, porque ele não tinha aceitado nenhuma remuneração. Só que o José Dias ele tinha outros compromissos e disse que durante alguns meses ele estaria voltando, mas dentro de 2 semanas ele voltou. Ficou ali com a família, né? O pai de Bentinho, ele se elegeu a deputado e a família foi morar para o Rio de Janeiro, numa chácara. E o José Dias, que era um médico homeopata, foi junto com eles e teve um cantinho para eles lá na chácara. Lá no Rio de Janeiro, o pai de Bentinho ficou doente de novo e acabou morrendo, né? A mãe dele tinha feito, a mãe dele era a Dona Glória, se não me engano, ela tinha prometido que quando ela tivesse um filho, ela faria ser padre. Daí, só que o Bentinho, ele faria tudo que a mãe dele quisesse, menos ser padre, porque ele não gostava. E lá, no Rio de Janeiro, ele conheceu uma menina chamada Capitu, onde eles brincavam bastante, saíam, e eram tipo namoradinhos. Assim. E ele não queria deixar ela para ir no seminário. Aí foi passando tempo e a mãe dele foi insistindo, e o padre, Cabral, foi conversar com ele, e todos os amigos e colegas, parentes que queriam que ele fosse estudar no seminário, agradeceram ao padre por terem insistido, terem convencido o Bentinho de ir para o seminário, porque ele chegou aí. Porém, daí todo final de semana ele ia ver a mãe dele, né? E só que o padre disse para ele que dentro de 2 anos, se ele não se identificasse com a vocação, ele podia largar e ir para o que ele quisesse, né?
Então tinha esse período de 2 anos que deixou ele mais tranquilo e encarar um seminário, né? Que não era o que ele queria. Daí todo final de semana ele ia lá ver a mãe dele, ver a Capitu, que era a amiguinha, a namorada dele, né? Aí teve uma vez que ele foi e a Capitu não estava lá. Ele perguntou para a mãe dele, né, que a Capitu estava, e ela falou que estava na casa da Sanchi, que era uma amiga dela. Daí a prima dele já ficou botando, tava paquerando o outro, foi lá pra ficar com o outro. Daí chegou 11 horas da noite, ela não tinha chegado, ele foi lá pra conferir. Chegando lá, ele viu que a Capitu estava cuidando da amiga dela, que era a Sancha, que estava com febre, né, estava doente. E o pai dessa menina que estava doente falou pro Bentinho bem assim, que a Capitu seria uma ótima mãe, porque estava cuidando da filha dele, como a mulher falecida, a mulher dele cuidaria. E daí o Bentinho lá relaxou, viu que ela não tinha dado em cima de ninguém, que você estava lá ajudando, né? Aí ficou mais tranquilo. Ali, ele voltou pro seminário e lá ele conheceu o Escobar, que era um amigo dele que fazia seminário lá também. E só que o Escobar também não se identificava muito com essa vocação. Só que o Bentinho, um dia foram buscar ele para ver a mãe dele. As notícias não eram muito boas porque ela estava doente. Só que essa fase acabou passando. O que o Escobar, que era um amigo dele, fez? Deu a dica para ele de usar o seguinte argumento para a mãe dele. Que ela disse que faria um padre. Então, esse argumento de parar um padre, ela poderia fazer com outra criança que não fosse ele. O que fez ela adotar um órfão para que seguisse essa profissão de padre. Para ela fazer o padre, no caso. Daí saiu ele e o Escobar do seminário. Saíram os dois que não queriam na vocação. O Bentinho, que era o Lucas Moon, se casou com a Capitu e o Escobar se casou com a Sancha. Daí a Sancha e o Escobar tiveram um filho, uma filha, que deram o nome de Capitu, em homenagem à mulher do outro cara. E depois de meses, o Bentinho com a Capitu tentava e não conseguia. A Capitu estava acertando algumas contas com um amigo do marido dela, que era o Escobar. E nesse meio termo ela acabou engravidando. Aí daí no começo era normal, achava que era do Bentinho, o Bentinho também achava que era dele, né? Aí depois de alguns anos veio-se a desconfiança de que o filho, Ezequiel, que era o primeiro nome do Escobar, inclusive, tá? Não fosse o filho dele, porque ele viu uma foto muito parecida do filho dele com um amigo dele, muito parecido. Daí veio as desconfianças, ele foi tendo a soma de meses lá das continhas que ela tinha que acertar, e só foram aumentando as dúvidas, né? Só que daí chegou um escravo, naquele momento que ele estava vendo a foto, e disse que o Escobar tinha acabado de morrer afogado na praia. Aí ele foi lá, teve um discurso político dele, que queriam até publicar, mas ele não estava bem desconfiado ainda, não queria publicar, queria deixar quieto, né? Aí, mas ele foi desconfiando, foi aumentando a desconfiança dele, que estava infeliz, tentou se suicidar, só que daí ele imaginou assim, o amor do filho dele, por ele ter cuidado do filho dele, era muito grande por ele, e o filho dele não merecia ver ele se suicidando. Ele perdeu o pai. Então, ele espareceu a cabeça, decidiu que ele está vivo, e só que ele se separou da mulher dele, acabou se separou dela, da amizade mesmo. E eles foram morar lá na Suíça. Foram morar. O Ezequiel, que era o filho desse homem que ia se matar, e voltou um arqueólogo. Daí ele veio dar a notícia que a Capitu, que era a mãe dele, né, tinha morrido lá, e ele estava indo para o Oriente Médio estudar as pirâmides. Só que no Oriente Médio ele morreu de febre. E daí, por fim, o Bentinho tinha voltado e ficou sozinho.
Daí no final o autor diz que esse é muitas vezes um cotidiano que acontece no dia a dia das pessoas, né? Principalmente nos subúrbios, e que muitas vezes o pessoal não fica sabendo, e que há muita traição, valorização da vida. É isso. Então aqui fica aquela questão assim, que Machado de Assis, dentro do realismo, deixa a pergunta. Capítulo, traiu ou não traiu? Tá? Então, essa é a história do realismo. Estão percebendo a diferença entre o que nós estudamos no romantismo e o que está sendo o realismo naturalismo? É os problemas, que nem a Larissa falou, do cotidiano, que acontece no nosso dia a dia. Traição, vê que virou ali um triângulo amoroso. Vocês apresentaram no bimestre passado o análise do conto A Cartomante. Também um triângulo amoroso, né? Camilo, Rita e o nome do terceiro lá, quem que era? Camilo, Rita. Olha ali, a questão da leitura, né? Ler e lembrar. Não era o Vicente. Tá? Nós vamos agora, encerrando essa parte de apresentação agora, nós vamos continuar ali com os trabalhos do PowerPoint, para quem não concluiu, mais um tempinho para encerrarmos hoje. Beleza?